Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prata, estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos de todas as semanas, sempre aqui à minha direita o pastor Marcos Santana, à minha esquerda o pastor William Barros. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos nos estúdios da Editora Betel para darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical, dos adultos, que estamos estudando agora no segundo trimestre de 2023. Estamos estudando o livro de Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Também quero lembrar a você, o comentarista dessa linda e abençoada revista é o nosso querido bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 10, que tem por título Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Lição programada para estudarmos em classe no dia 4 de junho de 2023. Antes aqui de pedir para você se preparar aí com a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula, uma caneta, e nós vamos começar agora. Eu quero mandar uma saudação especial aqui para os irmãos da Igreja do Campo de Comendador Soares, Pastor João Laranja, a congregação de Metalúrgica. Eu prometi a vocês que eu mandaria uma saudação e eu faço isso aqui com muita alegria. A irmã Genelúcia, que me procurou com sua equipe generosamente, nos abraçando e falando da importância desse trabalho que nós fazemos aqui para a obra de Deus, para promover a escola dominical. Genelúcia, muitíssimo obrigado. A nossa saudação aos irmãos aí da congregação de Metalúrgica no bairro de Rodilândia, em Austin, lembrando de Comendador Soares. Também mando aqui um abraço aos irmãos de Itaperuna, presidente pastor Lessa, nosso querido amigo, aos irmãos do campo de Jardim Paraíso, pastor Elias, e aos irmãos do campo de Rio Mole, pastor Silênio. Todos esses irmãos estiveram aqui conosco em nossa igreja mãe e todos eles se alegraram e manifestaram o seu prazer em estar aqui com a gente acompanhando os nossos vídeos. Eu sei que todos no Brasil e no mundo são apaixonados por esse trabalho, amam o nosso trabalho e estão conosco. Eu não tenho condições de citar aqui neste vídeo o nome de todos vocês, mas olha, do fundo do meu coração, meu muito obrigado. Obrigado por amar a Editora Betel, amar nosso projeto, a nossa escola e fazer dessa a maior e melhor escola do mundo. Deus abençoe você, aluno, professor, superintendente, pastor, presidente, obreiro da casa do Senhor, seja qual for a sua função ou a sua posição na igreja do Senhor. Muitíssimo obrigado. É um apaixonado pela EBD, merece meu carinho, meu respeito, meu abraço. Então Deus abençoe vocês. Vamos juntos, levantando essa bandeira do verdadeiro ensino da palavra de Deus, o ensino que transforma, que renova, que muda, que ajuda, que nos prepara para a obra de Deus. Neste momento, vamos dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados para mais este vídeo. Quero começar aqui, como sempre faço, com o pastor William Barros, meu querido amigo. Seja muito bem-vindo para a leitura do textuário da verdade aplicada à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, para mais esta aula aqui, nossa 10ª aula, nossa 10ª lição desse trimestre, Jacó quando um pecador quer mais de Deus. Textuário Gênesis 28, verso de número 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A nossa verdade aplicada vai nos dizer que para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que em todo tempo dependemos das bênçãos de Deus concedidas pela graça. Também cumprimento aqui com a paz do Senhor o pastor Marcos Santana para a leitura dos objetivos da lição, da referência bíblica e da oração. Pastor Marcos Santana, muito bem-vindo, à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, os nossos irmãos que estão conosco. Antes da leitura dos objetivos e do texto de referência, eu quero aproveitar esta oportunidade e enviar uma mensagem para o povo de Deus no estado do Amazonas. Trata-se da realização da 5ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros do Campo 3 do Ministério de Madureira. Tema: Aperfeiçoando o Discípulo de Cristo em Tempos Difíceis, 14 e 15 de outubro.
pastor presidente Benedito Nunes Pinheiro e o superintendente pastor Júnior. Muito obrigado pela honra do convite, permitindo o bom Deus, estaremos juntos. Convidamos a todos os irmãos para estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Deus abençoe abundantemente. Objetivos da lição de hoje: falar sobre os movimentos de Jacó, fuga e busca. Ensinar que Deus tem coisas melhores para nós. E mostrar que Deus estava com Jacó. Textos de referência: Gênesis capítulo 28, versículos 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Convido os irmãos para estarmos agora em oração. Nosso Pai celestial, Senhor do céu e da terra, te louvamos, te glorificamos por mais este momento que o Senhor nos proporciona para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, nos dirija, nos inspire, que vidas sejam edificadas, despertadas, que a Tua igreja continue sendo a cada dia edificada para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conectando a verdade aplicada e o texto da introdução, nós destacamos alguns aspectos que são perfeitamente aplicáveis aos nossos dias. Primeiro, nós dependemos das bênçãos de Deus. E atenção, inclusive no que concerne a sermos guiados por Deus e conduzidos por Deus. Isto também é bênção. Segundo, a graça de Deus é a disposição divina em agir na nossa vida. É a provisão divina. E terceiro, a resposta humana, fé e submissão. Nós devemos também, nessa introdução, aproveitar para identificarmos os limites de cada tópico. Isso vai nos ajudar muito, principalmente na lição de hoje. E eu estarei dizendo o porquê logo a seguir. O tópico 1, ele trata da consciência e o interesse de receber mais de Deus. A fuga para Padã Arã e o encontro com Deus. O tópico 2 fala sobre as promessas de Deus, a resposta de Jacó, a visão que ele teve, e a família de Jacó formada em Harã. E o tópico 3, Jacó enganado por Labão, o retorno de Jacó a Canaã e o encontro com Deus em Peniel. Então, a lição de hoje requer muita atenção da nossa parte, pois trata-se de uma lição que contempla os capítulos de 28 a 32 de Gênesis. Ou seja, irmãos, 5 capítulos em uma única lição. Por isso, a importância de identificarmos e estarmos atentos aos limites de cada tópico, para aproveitarmos o máximo o tempo disponível. É importante também mantermos em mente: Deus está levando adiante o desenvolvimento
de seu glorioso plano de redenção. Isto é fundamental quando estamos estudando esse momento da vida de Jacó e a formação da sua família. Não perdermos isso de vista. E também, num primeiro momento, nós precisamos estar atentos a isso, quando, do registro de Gênesis, Israel estava saindo do Egito, após centenas de anos ali. Então, o povo que está saindo do Egito, por intermédio destes registros que Moisés fez, dirigido e inspirado pelo Espírito Santo, o povo está conhecendo como Deus está agindo na formação da nação e o propósito de Deus para formar o povo de Israel. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, precisa estar na nossa mente o tempo todo, e Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Visto isso, tópico 1, fugindo do homem em busca de Deus. São três ênfases que esse tópico ele nos proporciona. Primeiro, consciência e interesse. Segundo, Jacó sendo enviado a Padã-Arã. E terceiro, o encontro com Deus. Consciência e interesse em querer mais de Deus. O texto da nossa lição diz: há nele, ou seja, em Jacó, um ponto positivo que o coloca em posição de receber a graça de Deus. Jacó desejava mais de Deus. Jacó, ele teve o discernimento para perceber o valor do direito de primogenitura. Como é importante hoje nós também estarmos atentos à importância do discernimento na vida do discípulo de Cristo. Jacó, ele errou nos métodos. Ele errou, a princípio, na maneira para ele alcançar essas bênçãos. Mas ele demonstrou ter uma visão espiritual mais aguçada. Até porque, irmãos, lembrando que tanto Jacó como Esaú, creio eu, eles receberam instrução da parte dos seus pais quanto às promessas de Deus, quanto ao plano de Deus na vida da família de Abraão. E nós, como estão nossos valores e nossas crenças a partir da revelação do plano de Deus que chegou até nós? Lembrando que a revelação que hoje nós temos é mais abrangente, é mais profunda do que a época de Jacó e Esaú. Como estão os nossos valores e as nossas crenças, considerando a revelação que temos hoje da vontade de Deus e do plano da redenção? Um texto que nos desperta para as atitudes que precisamos ter é 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. O 1 é interessante que o apóstolo ele escreve assim: deixando. Pedro mostra a importância do discípulo de Cristo deixar a malícia, deixar o engano, deixar o fingimento. Mas atenção, não é só deixar, não é só abandonar, não é só tirar. O versículo 2 diz: desejai
afetuosamente. Outras traduções, desejando sempre. Desejem de coração, desejai ardentemente, para que vades crescendo. Quem deseja mais de Deus, quem almeja conhecer mais o Senhor, vai crescendo. A partir da revelação que possuíam, Esaú desprezou e Jacó desejou. E nós, qual será a nossa atitude? Que o Espírito Santo produza cada dia mais em nós o desejo ardente de conhecer mais o Senhor e irmos crescendo. Subtópico 1.2. Enviado a Padã Arã. Irmãos, imaginemos como deve ter sido desafiador para Jacó ao saber que ele deveria ir para Arã. Era uma viagem de mais ou menos 800 quilômetros. Quero aqui aproveitar apenas para informar, a título de acrescentar informação sobre a nossa lição de hoje. Em algum momento se menciona Arã, em outro momento se menciona Padã Arã. Padã Arã pode ser que se trate de uma região que estava ao derredor e Arã fazia parte, ok? Então, ambas as expressões indicam perfeitamente o destino de Jacó. Por isso que às vezes usa Padã Arã e às vezes Arã. Um homem simples, segundo a Bíblia, caseiro e ameaçado de morte. Tenhamos isso em mente ao falar e pensar sobre Jacó saindo de casa e indo para um local de aproximadamente 800 quilômetros de distância. Vejamos que o capítulo 28 de Gênesis, ele inicia dizendo que Isaque o chama e lhe dá uma ordem. E a ordem que Isaque, pai de Jacó, dá a seu filho é: não tomes mulher desta terra. Lembrando que Esaú agiu assim, contrariando os seus pais. Vá para a casa do pai de tua mãe. Não te esqueças. É como se Isaque estivesse dizendo isso para o seu filho. Não te esqueças que Deus tem um plano. Oh, que lição preciosa nós podemos extrair para nós hoje. Interessante a preocupação de Isaque e Rebeca, porque isso nos remete ao cuidado de Abraão ao buscar uma esposa para seu filho. E isso nos remete ao que Deus já tinha revelado a Abraão acerca dos povos que ali habitavam. E nós pontuamos isso na lição passada, sobre a importância do discípulo de Cristo estar atento quanto ao casamento, quanto ao relacionamento com pessoas que não professam a fé em Cristo. A seguir, nós encontramos a bênção de Isaque. Irmãos, diante do contexto, estas palavras proferidas por Isaque, e eu não vou ler aqui por questão de tempo, mas está no texto, Gênesis 28, estas palavras, elas devem ter produzido um efeito renovador.
encorajador na vida de Jacó. Até porque, considerando o que nós dissemos antes, pelas características de Jacó e por tudo que ele estava vivenciando, como deve ter sido um momento difícil para Jacó. Mas ao ouvir estas bênçãos, cremos que foi renovador e encorajador. Notemos o nome de Deus que é mencionado nessa bênção proferida por Isaque. Versículo 3. Deus Todo-Poderoso. Interessante notarmos que quando Isaque ministrou a bênção da primogenitura anteriormente, quando estava sendo enganado, esse nome não foi utilizado. Mas agora Jacó menciona Deus Todo-Poderoso. Nos remete a Gênesis, capítulo 17, versículo 1, quando o próprio Deus assim se apresenta a Abraão. Eu sou Deus Todo-Poderoso, disse o Senhor a Abraão. Esse nome de Deus revela, e estava enfatizando isso para Jacó, é o Deus que tem todo o poder e é o Deus do suprimento. Como se estivesse lembrando a Jacó, você faz parte, Jacó, da aliança com Abraão. O mesmo Deus Todo-Poderoso que abençoou, dirigiu, protegeu Abraão, também estará contigo nesta jornada e vai te fazer retornar a esta terra. Versículo 7, eu também destaco para encerrar uma reflexão sobre esse subtópico. Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe. Por obediência, ele partiu. Que o Espírito Santo nos ajude a extrairmos desse tópico lições preciosas para a nossa vida hoje, a nossa jornada hoje, porque são princípios, como dito no início, perfeitamente necessários para a nossa vida. E por último, 1.3, encontro com Deus. Lembrando, irmãos, que o próximo tópico ele vai tratar da mensagem de Deus a Jacó e a resposta de Jacó a esta mensagem de Deus. Então, esse subtópico, nós vamos nos deter apenas aos versículos 10 até a primeira frase do versículo 13, estando atento, assim, aos limites de cada tópico. E nós enfatizamos aqui a graça de Deus. Notemos que não há menção de Jacó orando. O que o texto destaca é que ele passou a noite naquele lugar e ele deitou-se. Mas Deus toma a iniciativa. Jacó não ora, mas Deus vai ao encontro de Jacó. Isso nos remete a vários textos da palavra de Deus que nos revelam que Deus sempre toma a iniciativa. Gênesis 3, 9. Onde estais? Deus indo a Adão. Lucas, capítulo 2, versículo 14. Os pastores estão no campo. É noite. Jesus nasceu. E o texto revela que anjos, eles estão cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Imaginemos como este sonho, essa visão de Jacó, essa revelação de Deus
para Jacó deve ter impactado Jacó, como os pastores também foram impactados. Versículo 12, o texto diz: uma escada posta na terra, o topo tocava nos céus, anjos subindo e descendo. Nos remete a Gênesis, capítulo 11, versículo 4, porque lá diz que os homens diziam uns aos outros: edifiquemos uma torre para tocar nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados, ou seja, tenha em mente a desobediência a Deus. Quanta diferença agora nesta escada que surge, porque ela vem do céu. A iniciativa é de Deus. Vide João, capítulo 1, versículo 51. Na verdade vos digo, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Eis aí, irmãos, a grande revelação que Jacó estava recebendo naquele momento. E o versículo 13, como eu disse, a primeira frase do versículo 13, eu destaco: o Senhor estava. A versão revista e corrigida, em cima dela, ou seja, da escada. Mas a linguagem de hoje e a NVI diz: o Senhor estava ao lado dele. A NAA diz: o Senhor estava perto dele. E eu destaco aqui esse nome para identificar Deus: Senhor. Yahvé é o nome usado que identifica a relação de Deus com o ser humano, o Senhor, o Deus da aliança. Esta é a revelação que Jacó recebe naquele momento crucial da sua vida. Que o Espírito Santo nos conduza, nos revele, nos esclareça a cada dia mais acerca do plano de Deus, da chamada de Deus para participarmos desse plano, da revelação de Deus, o cuidado de Deus, o interesse de Deus, e que o Senhor continue abençoando o seu povo, a sua igreja nessa jornada, até que Cristo venha. Amém. Meus irmãos, antes de iniciarmos aqui o estudo do tópico 2, me permita fazer rapidamente 2 anúncios. Nesse final de semana, nós estaremos em Rio das Ostras, a cidade de Rio das Ostras, pertinho aqui do Rio, dá umas 2 horas e meia de viagem. Nós estaremos ministrando um grande congresso, aniversário da igreja, são 25 anos, na Igreja Abundante Vida, lá com o amigo pastor João, próximo ao centro de Rio das Ostras. Se você pode, vão para lá, vem estar conosco. E eu quero fazer um anúncio aqui também de um grande evento que vai acontecer na cidade de Altamira, no Pará, longe aqui do Rio. Nós estaremos lá junto com o pastor Robel, junto com a sua esposa, junto com toda a família, junto com toda a igreja, ministrando um evento para casais no sábado e no domingo, dias 17 e 18, agora do mês de junho. Então você aí do Pará, vamos todo mundo para lá, vem lá para dar um abraço na gente, para a gente poder estar junto lá. Eu tenho certeza que é um evento que vai impactar a sua vida. Então eu conto com você, espero você lá em Altamira, no Pará. Meus irmãos, o pastor Marcos Santana já trouxe com os irmãos aqui o tópico primeiro, falando sobre fugindo do homem em busca de Deus. E aqui trouxe um pouco sobre Jacó crê na importância da bênção, fugindo para o encontro de Deus, e finalmente o pastor Marcos falou sobre o encontro com o Deus de Abraão. No nosso tópico 3, o pastor Prates vai falar sobre Deus conosco, e vai abrir o leque um pouco em cima do que nós vamos trazer aqui no final do tópico 2, a respeito de Jacó seguindo na direção de Deus para a terra onde Deus o queria. Agora, no nosso tópico 2, nós vamos falar sobre coisas melhores de Deus. O nosso autor, logo no início aqui, o bispo Abner, vai mostrar que não sabemos o que o nosso futuro nos reserva, principalmente se estivermos vivendo um presente turbulento, resultado de um passado de tropeços. Mas Deus tem coisas melhores para nós. Ou seja, irmãos, embora, de uma forma geral,
a gente saiba. Por exemplo, você sai de casa para trabalhar, você sabe para onde está indo. Seu filho sai de casa para ir para o colégio, sabe para onde está indo. Mas os percalços, os imprevistos que podem acontecer em nossa vida e as trajetórias da nossa vida, embora estejam nesse caso traçadas, dependendo do que escolhermos fazer e como fazer, podem determinar realmente como chegaremos no nosso destino. No nosso caso da nossa lição, Jacó vai nos mostrar isso de uma forma muito clara. Nós vemos que no tópico 2.1, as promessas imutáveis, no caso, estão baseadas também num Deus que é imutável. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Não há variação nem sombra de variação. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, que bom, que alívio. Já pensou se o que Jesus dissesse para nós quando estava aqui na terra fazendo a obra de evangelização, preparando o mundo para o novo nascimento em Cristo? Já pensou se agora ele dissesse, não, eu não penso mais assim. Eu mudei de opinião, eu não quero mais que o homem seja salvo pelo sangue do Cordeiro. Já pensou, irmãos, se Deus mudasse de opinião a nosso respeito assim? O que na verdade mostra como Deus é imutável é o fato de Deus ter escrito a sua vontade na Bíblia. Ele deixou a sua vontade expressa de forma escrita para que todos soubessem que essa é a sua vontade. Que alívio, que bom saber que servimos um Deus que é imutável. Aí talvez nesse momento alguém que assiste essa aula diga assim, mas a Bíblia fala do arrependimento de Deus. Mas Deus não se arrepende? Você precisa entender que o arrependimento do homem não está baseado na mesma definição de arrependimento relacionado a Deus. O homem se arrepende, o homem muda. O homem se arrepende, o homem faz coisas que erra e precisa se arrepender. Deus não. O arrependimento de Deus é basicamente a mudança de posição de Deus para conosco, baseado na nossa resposta à graça de Deus. Um exemplo disso é o Antigo Testamento, quando Deus mandou Moisés estabelecer com o povo as bênçãos do Monte Gerizim e as maldições do Monte Ebal. Se pecar e viver em desobediência, tenha lá os juízos do Monte Ebal. Obedeceu, tem as bênçãos do Monte Gerizim. Então, a posição de Deus para conosco está baseada na nossa resposta à sua graça. Ele nos oferece a salvação. Ele nos oferece a bênção. Nos oferece o caminho certo. Está diante de nós a escolha. Se você escolhe errado, haverá punição, haverá juízo. Se você escolhe o caminho certo, haverá bênção, haverá salvação. Então é basicamente essa a diferença do arrependimento do homem e do arrependimento de Deus. Quando a gente entende isso, nós vemos que o nosso tópico 2.1 vai salientar para nós. Primeiro, vai mostrar que Deus dá as promessas a Jacó através de Isaac, e nesse ponto a gente entende o seguinte, vejam, quando Abraão vai morrer, as promessas de Abraão passam para Isaac. Agora haverá uma nova transferência. O Deus de Abraão é o Deus de Isaac. O Deus de Abraão e Deus de Isaac agora também se tornará o Deus de Jacó. Jacó vai receber as promessas que Deus havia dado a Abraão, as perpetuado através de Isaac e agora finalmente alcançam Jacó. Nós vamos ver que ainda na nossa lição aqui, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, capítulo 28, depois de Isaac transferir a Jacó essas promessas, o próprio Deus vai encontrar com Jacó e vai lhe fazer as promessas. E nesse episódio nós olhamos e focamos a famosa visão em sonho que Jacó teve da escada que ia da terra ao céu. Olha que coisa tremenda. E até incrível que no verso 11 é a primeira menção na história a travesseiro. A Bíblia diz que Jacó coloca uma pedra e usa como travesseiro. Vejam como o travesseiro também é uma coisa antiga. Agora, nessa visão, fica claro para nós um outro aspecto. Vejam, o nosso autor aqui, o bispo Abner, vai colocar que mesmo nos erros de Jacó, mesmo na trapaça de Jacó, mesmo nos erros da sua mãe, a graça de Deus se manifesta aonde tudo que foi prometido não é impedido. Ou seja, os erros de Jacó
Os erros de Rebeca não impediram que a bênção de Deus atingisse Jacó e, consequentemente, a sua descendência e todas as famílias da terra, como Deus havia dito a Abraão em Gênesis 12. Meus irmãos, isso aqui não significa que vale a pena pecar. Isso significa que, diante do arrependimento, Deus pode trazer perdão e restauração. A vontade de Deus é restaurar. A vontade de Deus é perdoar. Esse texto não serve como licença para viver no erro. Esse texto mostra que se alguém que está assistindo essa aula, alguém que nos vê aqui agora, errou, falhou, pecou, Deus também pode fazer. Diante do seu arrependimento verdadeiro, sincero, Deus também pode lhe fazer alcançar as promessas. Quem sabe entrou alguém para assistir essa aula que até hoje se culpa de erros do passado, que até hoje sua consciência lhe condena e acha que nunca viverá o novo de Deus. Permita que agora mesmo, enquanto assiste essa aula, não é eu, William Barros, é a palavra de Deus que mostra. Lá em Isaías ele diz que ainda que os seus pecados fossem vermelhos como o carmesim, sabe, vermelho como o sangue, se tornariam alvo como a neve, sabe? É esse o propósito que Deus tem para nós. Vejam que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, mais tarde, Jesus o perdoou. Quem sabe o mesmo não teria acontecido com Judas, se tivesse, em vez de se matado, se arrependido e procurado o mestre. Irmãos, a vontade do diabo é logo em seguida, com o erro, levar a pessoa à queda, a um abismo sem volta, para que a pessoa nunca mais tenha outra chance. Essa aula hoje é a prova de que Deus tem uma outra oportunidade, uma nova chance para você. Se errou, não se afunde não. Errou, não mergulha no abismo não. Volta, se arrepende. Deus ainda tem promessa para a sua vida. O nosso tópico 2, ponto 2, vai falar sobre Jacó. Olha só, Jacó convertido. Olha que interessante. Nós vamos ver aqui, experimentar algumas lições preciosas. Vejam, Jacó era portador de uma herança enorme espiritual. Jacó era filho de Isaac, um homem de oração, fruto de milagre. Jacó era neto de Abraão, o pai da fé, o homem que andou com Deus e viu coisas tremendas acontecer. Porém, Deus vai ter um encontro com Jacó e esse encontro vai decidir o futuro da vida de Jacó. Jacó vai encontrar com Deus e vai realmente se tornar crente. E aqui, com isso, nós vamos aprender algumas lições. Irmãos, tem gente que assiste talvez essa aula agora que é filho de pastor, mas nem por isso é convertido. Tem uma mãe que é uma mulher de oração, de jejum, que Deus usa em profecia e revelação, mas não quer nada com o evangelho. E vou mais além. Quem sabe gente que assiste essa aula, que quando busca Deus, ou em alguns momentos específicos, Deus até te usa. Usado em profecia. E não é coisa que não acontece não, coisa que cumpre. Usado em revelação. Já teve experiência de botar a mão e Deus curar pessoas. Só que o problema é que as suas obras são mais. Nunca largou o pecado totalmente, nunca se converteu de verdade, mas é usado por Deus. E essa aula vai mostrar para nós justamente a necessidade da conversão. Uma pessoa profetizando pode ir para o inferno. Uma pessoa usada em curas e milagres pode ir para o inferno. Os irmãos, enquanto eu falo isso, já lembram de Jesus dizendo: em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome curamos enfermos. Lembra disso? E ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, uma pessoa pode ser usada em sinais, em milagres e está indo para o inferno. Então, é necessário nascer de novo, é necessário conversão. Não adianta ser usado por Deus, não adianta ter evidência de milagres na sua vida e Deus me usa e revela a placa de carro, nome, sobrenome, número de processo da justiça e não largou o Egito, não largou o pecado. Nós vamos ver também que os passos da conversão, após a conversão, mostram justamente que essa conversão existiu. Ou seja, irmãos, não basta dizer que se converteu. Os próximos passos da sua vida precisam ser de alguém convertido. Vejam que na nossa lição,
eu até salientei aqui, eu peguei um pouquinho emprestado aqui o estilo do pastor Marcos Santana, e eu vou mostrar para os irmãos aqui as palavras que definem os próximos passos de Jacó. Primeiro, discernimento. Ele discerniu a presença de Deus ali. Segundo, ninguém pediu isso, mas ele ofertou. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus se torna liberal. Toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus deixa de ser mesquinho. Depois do discernimento da presença de Deus, ele faz uma oferta. Logo em seguida, ele decide fazer um voto a Deus, crendo na proteção e direção de Deus na sua vida, faz um voto. Logo em seguida, ele estabelece ali o lugar de adoração. Por quê? Porque quem é crente quer congregar, quem é crente quer adorar, quem é crente quer cultuar. É impossível uma pessoa nascer de novo e não sentir necessidade de pertencer a uma igreja, de congregar, de ter um pastor, sabe, de poder estar ali, de receber alimento espiritual. Impossível. Irmãos, nós estamos vendo um número crescente de pessoas que dizem que são crentes, mas não têm igreja, não têm compromisso com Deus, não estão em lugar nenhum. Visitam aqui, visitam ali, mas nunca ficam as suas bases no local. Não querem compromisso. Alguns dão como desculpa o fato de terem se decepcionado com alguma igreja. Alguns dão como desculpa o fato de não terem se adaptado. Eu mudei para cá, eu não moro aqui há muito tempo, mas já estão há mais de um ano, 2 anos morando num determinado local e até hoje não tem igreja. Até hoje não tem um lar espiritual. Irmão, se está assistindo essa aula aqui alguém que está nessa situação, você precisa definir sua vida. Você não pode ficar apenas como visitante. Você precisa ter uma igreja, precisa ter um pastor, precisa congregar, precisa estar com a sua vida e sua família estabelecida no lugar. Não dá para ficar apenas itinerante, entre aspas, de igreja em igreja, sem ter uma igreja onde você congrega. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Tem que ter uma igreja, tem que ter pastor. A Bíblia diz obedecer a vossos pastores porque velam pelas vossas almas como quem é de dar conta. Então, não foi um homem que inventou isso, foi Deus que estabeleceu isso. Então, ter pastor e ter uma igreja é algo para a sua vida, é importante. Então, irmãos, cuidado. Ele vai estabelecer para ele um local de adoração. E, finalmente, sem ninguém lhe cobrar, sem ninguém lhe pedir, numa época que não havia ainda Bíblia escrita, nem tinha chegado ainda o tempo da lei de Moisés, Jacó, vejam, poderia oferecer, prometer tantas coisas a Deus. Já pensou? Ô Senhor, se tu me perdoar, eu nunca mais vou fazer isso nem aquilo. Agora, curiosamente, Jacó diz, Senhor, se tu me abençoar, eu vou ser dizimista. Ah, irmãos, o encontro com Deus revela quem é fiel e quem não é fiel. Você nunca vai ver pessoa que é fiel a Deus, é liberal e teve um encontro verdadeiro com Jesus, discutindo sobre a entrega de 10% de seus ganhos. Discutindo se é da lei ou é da graça o dízimo. Isso é discussão, irmão, para quem não é liberal, para quem não é convertido de verdade. A questão do dízimo não se trata, então eu não sou convertido, então eu vou para o inferno se eu não dizimar. A questão não é essa. O fato da pessoa dizimar ou não quer dizer que a pessoa vá para o inferno ou para o céu. Ela vai mostrar onde está o coração dela. Se ele é o Senhor da sua vida, não vai ter dificuldade nenhuma em ser liberal e, ao mesmo tempo, ter alegria de dizimar. Então, irmãos, a questão do dízimo não é se você vai para o inferno ou para o céu dizimando. E eu digo para os irmãos que o dízimo não determina se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Não dizimei, eu vou para o inferno. A questão é maior. A questão por trás disso, que está intrínseco, é maior. Que é o quê? Se a pessoa não reconhece Deus como o Senhor das suas finanças, se a pessoa não tem fé, acreditando que Deus é o dono do seu dinheiro, da sua vida, de toda a sua história, algo está errado na vida dessa pessoa. Esse é o ponto. Agora, eu não tenho tanto tempo para poder falar sobre isso. Agora, meus irmãos, nós vemos que com essa entrega, com todos esses passos que Jacó toma, nós vemos que há uma entrega, essa entrega é um sinal, ou seja, essa entrega total, esse voto, local de culto, dízimo, oferta, mostra o quê? É o sinal da conversão, da entrega genuína. Querido, Deus está te convidando para uma entrega. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer apenas um pouco do seu tempo, Deus quer você, sem doses, sem frações.
sabe? Não apenas como válvula de escape quando você está mal ou quando está sem dinheiro. Deus não quer fazer parte da sua vida só quando você está em crise. Deus quer ser o Senhor da sua vida e da sua história. Um exemplo disso, veja quantas pessoas sabem exatamente o que fazer quando estão na prova. Todo mundo sabe a receita da prova. Vou orar, vou jejuar, vou ficar firme. As pessoas sabem a receita da prova. Agora, vejam como elas lidam com o sucesso. Ou seja, na prova, Deus. No sucesso, carne. Quantas pessoas que na prova tinham amigo de oração, ia para o monte junto, amigo de jejum, ia para o quarto, começou a ganhar muito dinheiro, começou a prosperar, começou a se dar bem na vida, abandonou suas amizades, agora é o amigo do futebol domingo, o amigo do churrasco. Ou seja, quantos que na prova sabiam exatamente o que tinham que fazer, mas quando subiram para o sucesso, deixaram de depender de Deus, porque achavam que a partir daí tinha uma opção. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Você pode estar num avião em turbulência e você botar os pés no chão do avião, no assoalho do avião e dizer, eu estou no céu. Minha vida está totalmente na mão de Deus. Agora, quando chega no chão, embaixo na terra, se sente mais seguro. Isso é um erro. Lá em cima, a 20 mil pés, 30 mil pés, em turbulência no avião ou no chão, sua vida simplesmente está sempre 100% na mão de Deus. Sempre. Na prova ou no sucesso, sua vida sempre está na mão de Deus. Eu quero lhe convidar com a aula de hoje a aprender com a conversão de Jacó. E eu quero terminar aqui a minha participação com o tópico 2.3, mostrando que Jacó foi o pai de príncipes. E aqui eu quero salientar apenas um ponto, porque o pastor Prates vai entrar nesse ponto aqui de forma mais detida. Lembrar o seguinte, Jacó passou um tempo na casa de Labão. Ali ele casou, ali ele prosperou e saiu rico de lá. Foi difícil? Foi difícil. Passou por várias situações difíceis com o sogro? Passou. Não foi fácil. Ele provou do veneno que ser enganado não é fácil. Porém, Deus vai abençoar Jacó e vai tirar Jacó dali. Por quê? Porque o tempo de Jacó acabou naquele lugar. E aqui nós vamos aprender pelo menos algumas lições que eu vou deixar com vocês. Primeiro, irmão, é uma arte que depende de sabedoria e direção divina. Entender quando o teu tempo acaba no lugar. Muitas pessoas já tiveram essa incógnita, esse ponto enorme de interrogação para poder lidar em alguma área da vida. Saber quando o meu tempo acabou. Tem pessoas que passaram do tempo em determinados locais ou em determinadas situações e começou a sofrer. Aí não é porque Deus quer que a pessoa sofra, é porque já acabou o tempo. A pessoa está fora do tempo de Deus em determinadas situações. E eu sei que Deus está falando para alguém assistindo essa aula agora. E aí fica a pergunta, pastor, como eu sei que o meu tempo acabou? Eu vou lhe dar uma pista. Geralmente, quando o teu tempo acaba em um lugar, ou quando o teu tempo acaba em determinada posição, Deus vai tirar o teu coração dali. Deus vai tirar o teu coração dali. O teu coração já não está mais lá. Esse talvez seja o maior sinal de que o teu tempo acabou. Se você está em dúvidas, ore, busque a Deus. Mas, irmão, cuidado. Coisa difícil na vida é ficar empurrando, como se estivesse arrastando uma corrente, sabe? Arrastando, como se estivesse arrastando uma corrente com peso e puxando, porque já não é mais o que Deus quer para você, já não é para estar ali, era uma fase, era um momento, foi importante, mas acabou. E por outro lado, tem que tomar cuidado, porque o outro extremo disso é o qual? Gente que não consegue parar em lugar nenhum, porque ele sempre acha que é temporário, não consegue fincar a raiz em lugar nenhum. Então tem que tomar cuidado, irmão. Uma coisa é sair de um lugar, sair de uma posição, porque acabou o tempo. Outra coisa é não conseguir parar em lugar nenhum. Que uma pessoa, por exemplo, que já está na 10ª igreja congregando, não é porque o tempo acabou, é porque essa pessoa tem algum problema na vida para resolver. Já está na 10ª igreja, tem algo errado. A pessoa não para em lugar nenhum, aí já o problema não é a questão de Deus estar dirigindo, não. Tem coisa errada aí. Vale essa advertência aqui. E eu termino dizendo o seguinte, o lugar certo para você estar é onde Deus quer que você esteja.
E um outro sinal que eu vou lhe dar aqui é fundamental. A provisão de Deus estará sempre onde Deus quer que você esteja. Onde Deus quer você, Ele vai dar a provisão. Deus abençoe vocês. Fique com o pastor Luiz Prates agora e que essa aula possa abençoar ricamente a sua vida e a sua família. Amém. Ok, meu querido pastor William Barros, muito obrigado pelo seu comentário que acabou de fazer aqui no ponto 2, as coisas melhores de Deus. Nós aprendemos, pastor William, com o seu comentário, que o nosso desejo de conhecer e de ter mais de Deus não é maior do que o desejo de Deus de se revelar a nós. Esta revelação nunca nos deixa da mesma forma. Também quero agradecer aqui o pastor Marcos Santana pelo brilhante comentário aqui do ponto 1, fugindo do homem em busca de Deus. Nós aprendemos, pastor Marcos, com o seu comentário, que gostamos de ouvir nossos pais e avós falarem de sua fé em Deus, mas cada um de nós precisa ter nossa experiência pessoal com Deus. E agora, agradeço a você por ficar conosco até agora, por curtir, comentar, compartilhar, se inscrever em nosso canal, por favor. Peço que fique mais um pouquinho comigo, porque agora vamos estudar o ponto 3. E a minha responsabilidade aqui nesse ponto é responder ao objetivo, terceiro objetivo da nossa aula, que é mostrar que Deus estava com Jacó. E respondendo a esse terceiro objetivo, nós vemos aqui esse comentário maravilhoso trazido aqui pelo nosso comentarista, o bispo Abner, que diz: Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era. Mas Deus resolveu cercá-lo de bênção e estar com ele todo o tempo. No 3.1, o bispo Abner traz aqui respondendo que Deus estava com Deus, né? O objetivo 1, mostrar que Deus estava com Jacó. Ele começa dizendo para nós, ele traz aqui para a gente um comentário sobre o Deus que abençoa. E nós vemos aqui Deus abençoando Jacó, levando ele para uma casa, dando uma família e construindo uma nação a partir dele, né? Ali então ele começa através de seus filhos. No 3.2, vemos Deus dizendo para Jacó fugir. Foge que eu vou estar com você. E no 3.3, vemos aí que Jacó é marcado por Deus. E eu vejo nessa lição, querido professor, uma oportunidade da gente mostrar aos alunos e a todos que estiverem conosco aprendendo essa lição, o trabalhar de Deus quando chega a hora. São as etapas da vida, né? Então, se Deus é um Deus que abençoa, o que ele faz? Ele então dá a ele uma família. Depois ele diz, chega o seu tempo, terminou, você já sofreu aqui, vambora que eu vou completar a minha obra na tua vida. Então tudo tem um estágio na nossa vida. Tudo na nossa vida acontece no tempo de Deus. Se terminou o seu tempo hoje, é porque vai começar um novo tempo dentro do planejamento de Deus para a tua vida. Não desanime, não desespere se o seu tempo que você estava vivendo acabou, se o seu ciclo acabou. Se acabou esse ciclo agora, mas você está vivo, você está respirando, você está pensando, você ainda tem essa paixão pelas coisas de Deus? Tranquilize seu coração. O que está acontecendo é o calendário de Deus acontecendo na sua vida. Terminou um ciclo, vai começar outro. Então a gente não pode ficar aqui preocupado com esse ciclo que terminou. Vamos estar sempre agradecendo a Deus pelo ciclo que terminou e louvar a Deus por um novo ciclo que vamos começar. É isso que a gente aprende aqui na história desse terceiro patriarca Jacó. Vemos aqui que o destino de Jacó foi mudado por Deus depois da sua conversão. Então, primeiramente que a gente tem que entender, para que a bênção de Deus aconteça na nossa vida e que o nosso destino seja mudado, primeiro é necessário a gente se alinhar com Deus, nos convertermos a Ele, deixar a nossa velha natureza, deixar o nosso passado para trás e acreditar nas promessas de Deus e começar uma vida nova na certeza de que Deus está com a gente. Não importa o que acontecer, isso chama-se de conversão. Labão, a quem ele vai trabalhar, era um ganancioso esperto, né? E Jacó teve que lidar com esse usurpador melhor do que ele foi. Então, a gente vê na história de Jacó o que ele fez para chegar onde chega. Tudo ele trabalhando por si próprio, mas Deus estava no meio daquilo tudo, corrigindo, dando as correções e no tempo de Deus fazendo os ajustes. É assim o modo operando que Deus opera, o modus operandi de Deus. Então, Jacó teve que trabalhar
teve que adaptar, mesmo sabendo um homem experiente e esperto como ele era, ele encontrou alguém tão igual ou até mais experiente, mais esperto do que Jacó. Veja como que Deus faz, né? Olha só, o que a gente planta, a gente colhe, né? A lei da semeadora. Trabalhe isso aí, professor, na sua classe, hein? Jacó teve que trabalhar 14 anos para poder ficar com a Raquel, a esposa que ele amava, a esposa preferida, conforme Gênesis 29, 28 a 30. Então, ele faz um acordo ali por 7 anos para casar com a princesa, a moça do seu sonho. Mas ele foi enganado no dia, então, dele receber a mulher que ele trabalhou 7 anos, ele é enganado. E então ele descobre que para ele ter a bênção concluída e ele ter a esposa que ele amava, a Raquel, foi necessário trabalhar mais 7 anos. Uma confusão que aprontaram na vida de Jacó. Mas tudo aquilo era Deus trabalhando na história e as coisas acontecendo do jeito de Deus e não do nosso jeito. O que acontece quando a gente dá o nosso jeito é que às vezes pagamos um preço, mas no final sempre vai ser do jeito de Deus, porque as coisas acontecem como o Criador programa. Jacó, ele começa então com as suas esposas, né? A Raquel e a Leia e as suas concubinas, 4 mulheres. Então, através dessas 4 mulheres, ele começa agora a gerar filhos com essas mulheres. Então nós chegamos ao número de 12 homens, né? E desses 12 filhos nascidos dessas 4 mulheres, de Leia, de Raquel, e das 2 concubinas, a concubina a serva de Raquel e a serva de Leia, que foram dadas a Jacó como esposa para gerar filhos, né? Vocês já viram isso no comentário anterior. Então, é constituído então as tribos. Então, desses 12 filhos, forma-se as tribos, as 12 tribos de Israel. 6 desses, é interessante lembrar, que 6 desses foram filhos de Jacó com Leia, a esposa que ele não havia escolhido. Então, a mulher que ele desprezava, o que ele não tinha nenhum desejo de construir uma família, foi a mulher que mais filhos gerou a ele. Eu vejo aí também uma forma de Deus sempre entrando na história e abençoando aqueles que mais sofrem, aqueles que são mais humilhados e perseguidos. Então, se você é uma pessoa que entende que é humilhada, que é sofrida, pode acreditar, o Deus Todo-Poderoso sabe trabalhar na história e Ele tem a sua forma de recompensar, porque Ele tem o melhor e o que Ele tem, Ele sempre vai se manifestar àqueles que realmente confiam nele e que esperam a providência dele. Deus é um Deus justo, maravilhoso e misericordioso. Nós vemos aqui a boa mão de Deus que nada deixou passar desapercebido. Deus resolveu abençoar Jacó em tudo, e nem as armações do esperto sogro Labão conseguiram impedir, conforme Gênesis 30, 25 ao 43. Quando Deus nos chama, nos capacita e nos prepara, ninguém vai atrapalhar. O plano de Deus na nossa vida não vai ser interrompido jamais, porque Deus está na história conosco e Ele vai trabalhando na história e a gente vai junto com Deus, aprendendo a cada dia, não desistindo, não desanimando. E lá na frente, tudo que Deus programou vai acontecer, porque ninguém pode impedir os projetos e os planos de Deus na vida de um homem e de uma mulher que está conectada com Deus. Parece estranho, não é? Ouvir Deus dizer, Jacó, fuja! Horas, Deus não poderia dar a solução ali? Sim, mas não era ali o lugar. Ali era um tempo, ali era um momento, ali era um preparo. Tudo tem um tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. É importante a gente estar conectado com essa palavra. Saber que para todas as coisas há um tempo determinado. E a gente tem que ser feliz e dar o nosso melhor em cada tempo. Seja 100% no tempo que Deus te deu e aproveite esse tempo, né? Então Deus diz, fuja, fuja, eu estarei com você. Gênesis 31, 3. Neste caso, Deus realmente mandou Jacó fugir. Não porque não poderia protegê-lo ali, mas porque os planos de Deus que ele tinha para Jacó não estava mais naquela terra. Oh, louvado seja Deus! Que palavra gloriosa é essa? Olha, se os corpos não estão trazendo mais pão para você, e se o ribeiro está secando, será que não está na hora de você fugir desse lugar?
Então, se está acontecendo isso, tranquilize, porque os planos de Deus são maravilhosos e é o melhor para a nossa vida. Então, quando chega o tempo e termina o tempo aqui, não insista em permanecer num local onde Deus não está mais. Se a nuvem anda, ande com a nuvem. Se a nuvem pare, pare com a nuvem. Este é o segredo. Então aqui, 14 anos depois de 7 anos e mais 7 anos de luta e de trabalho árduo, mas constituindo a família, a esposa amada, os filhos maravilhosos com saúde, saudáveis ali, os rebanhos crescido, Deus havia prosperado, Jacó agora era um homem próspero, tudo estava pronto. Deus não dá o passo 2 se o passo 1 não estiver concluído. Então não adianta você querer conquistar o passo 2 se você não fechou a conta no passo 1. Eu quero determinado posto numa tal empresa. Estude, prepare, se qualifique para aquilo. Eu quero comprar um carro, já tem a carteira de motorista, já tem um lugar para guardar o seu carro. Deus, ele não dá a bênção 2 se a bênção 1 não tiver concluída, né? Então Deus é um Deus que ele aproveita todas as coisas, ele não desperdiça nada. Então é importante saber que o passo 2 sempre vai acontecer quando o passo 1 já estiver 100% atingido. O plano de Deus já estava pronto, o tempo havia passado, família estava constituída, os filhos estavam todos perfeitos, o rebanho estava ótimo, já estava tudo pronto. Então Deus, agora chegou a hora. Quando chega a hora, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um incômodo, né? Então, quando começa a acontecer esse incômodo, é porque chegou a hora de Jacó dar o passo 2. Então Jacó, ele acredita nisso, e ele dá o passo 2 e ele foge para o lugar onde Deus havia preparado. Nenhuma esperteza do mundo pode prejudicar aquele que Deus decidiu abençoar. Gênesis 31, 7 e 13. Deus já havia mudado o coração de Jacó quando se revelou a ele em Betel, por meio de uma escada que tocava do céu à terra. Em Betel, Jacó discerniu que estava na casa de Deus. Gênesis 28, 18, 19. Por isso que nós sempre dizemos aqui, aproveitando essa base bíblica, nós sempre falamos Editora Betel, né? Casa de Deus, edificando a casa de Deus. Então é um embasamento bíblico, né? Sempre tem um embasamento bíblico, né? Agora Deus estava mudando o nome de Jacó, né? Mudando o nome, mudando também o seu caminhar. Gênesis 32, 22 a 28. Lá em Peniel, ele declara que viu a face e continuava vivo. Gênesis 32, 30. Jacó segue agora mancando, porém abençoado por Deus. Gênesis 32, 29 ao 32. E assim, a gente aprende com esse terceiro ponto da nossa lição de hoje, que as marcas dolorosas em que vivemos no nosso passado podem ser marcas de Deus como construção da pessoa que somos hoje, no presente e de que seremos ainda no futuro. Meus irmãos, sinceramente, de todas as lições que eu já vi até agora, eu tenho para mim essa lição uma das mais práticas, que dá para a gente trazer uma riqueza tremenda na nossa sala de aula. Eu tenho para mim que esta lição vai realmente ser um marco na nossa apresentação no próximo domingo. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa aproveitar toda essa base bíblica, todo esse caminho que Deus está nos preparando e a gente trazer aos nossos irmãos esses princípios maravilhosos, de mostrando aos nossos irmãos o que nós aprendemos na lição de hoje. Para concluir, com as lições que a gente pode extrair do presente estudo, a gente aprende que a vida cristã também deve ser acompanhada de constante transformação. Provérbios 4:18, Romanos 12:1-2, 2 Coríntios 3:18. E a gente aprende também que a bênção de Deus para a nossa vida está na submissão e na sua vontade e na confiança de que, operando Deus, ninguém jamais impedirá. Isaías 43:13. Que maravilha! A gente chega a perder o fôlego com tanta alegria, com tanta informação preciosa. Que riqueza essa nossa aula de hoje! E assim, a gente chega ao final deste vídeo. Querendo bom Deus, meus amigos, na semana que vem, mas só se Ele permitir, eu vou estar aqui novamente com os nossos amigos de sempre, tanto o pastor Marcos como o pastor William, para juntos, aqui na Editora Betel, em nossos estudos, prepararmos para você a lição de número 11, que vai falar sobre os planos de Deus nos sonhos de José,
programada para o dia 11 de junho de 2023, ok? E assim chegamos de fato ao final. Vamos orar? Convido você a juntar-se a nós nesse momento de oração, que, como sempre, todos os nossos vídeos aqui, nós terminamos com o pastor William Barros orando. E com a oração dele, a sua oração, a gente despede você até a próxima. Oremos então a Deus. Oremos, meus irmãos, e que possamos aprender as preciosas lições que o patriarca Jacó nos oferece. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela aula de hoje e mais uma vez glorificamos a Ti porque Tua palavra, ela nunca volta vazia e que ela possa produzir mudança, transformação e moldar mais uma vez o nosso caráter. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.